e o mandamento santo, justo e bom. Então, irmãos, aí você vê, né, a nossa leitura de Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei, segundo Paulo, ela é santa, o mandamento, ele é santo, ele é justo e ele é bom. Estão os atributos, né, da lei de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero chamar aqui a sua atenção, né, inicialmente, porque às vezes a gente tem um conceito de lei errado, não é equivocado. Nem toda lei ela é ruim, ela é prejudicial. Eu estou falando aqui de lei no âmbito geral. Mas a gente sabe que existem leis que são leis absurdas, não é? Leis absurdas. Por exemplo, existem leis que elas fogem do senso comum, do raciocínio comum. Por exemplo, em uma determinada cidade, em Washington, foi promulgada, né, foi feita uma lei para diminuir a violência lá nessa cidade, nesse estado. Se fez uma lei que diz o seguinte: todo criminoso, ao entrar na cidade, deveria ligar para o policial, para a chefia, né, de polícia da cidade, avisando que ele estava com a intenção de roubar. Ou seja, é uma lei que parece boa, né? Já imaginou um criminoso chegar na cidade, eu vou ligar aqui para o chefe de polícia e dizer que eu vim para roubar. Mas, na verdade, a gente sabe que, na prática, essas leis elas não funcionam. Né? Uma determinada cidade também, ela fez uma lei, uma cidade pequena, 4 mil habitantes, estava morrendo muita gente e não tinha espaço no cemitério. Então o prefeito fez uma lei dizendo que estavam proibidos de morrer. Ele disse que era proibido morrer, por isso recomendou que as famílias, os familiares tivessem muito cuidado para não morrer, com pena para aqueles que descumprissem. São leis, né, que a gente vê. Eu não estou falando não é história de carochinha, não. Você pode pesquisar isso aí, tá bom? Você vai ver que essas leis, de fato, elas existiram, né? Mas que elas são leis que fogem do senso comum. São leis absurdas, não é? Quando nós lemos, por exemplo, os Romanos, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5, que é um dos textos, talvez, mais complexos da carta de Paulo aos Romanos, é um texto difícil de interpretação, inclusive é um texto que traz muitas polêmicas. Nós, era uma das pessoas, realmente, várias então, como entender que Paulo está em Cristo Jesus, mas ele diz, por diversas vezes, a referência a eu, a mim, né, se referindo a ele como um homem que, querendo fazer o bem, não consegue, mas o mal que ele não pode fazer, isso ele faz. E a própria expressão dele, miserável homem que eu sou, né, Paulo vai deixar isso claro para a gente. Então, como entender Paulo dizendo isso, se ele agora já é um crente, já é salvo? Por isso, alguns autores tendem a dizer, esse texto se refere, esse pronome pessoal é Paulo prefigurando Adão, mas a gente não tem muita sustentabilidade nisso. Há outros que dizem, não, isso aí se refere aos crentes da antiga aliança. Há também aqueles que defendam que esse texto, Paulo usa os pronomes pessoais, Paulo está se referindo a Israel. Há também quem diga que Paulo está fazendo aqui uma simbologia, está falando de fato dele próprio. E há também quem defenda que Paulo está falando dele mesmo. Bom, a grande tensão está exatamente na dificuldade dos ouvintes em entender, em especial, entender como, né, a lei ela pode se relacionar com a fé. Como a lei ela pode estar presente hoje na época da graça. Então, essa dificuldade de entender essa verdade a partir dessa perspectiva é que causa na mente de algumas pessoas essa grande dificuldade para compreender.
Por isso, na lição de hoje, a gente quer trabalhar com você sobre o que é lei. Você sabe o que é a lei de Deus? O que é a lei? A gente vai trabalhar também com você o que é o Pentateuco, o que é o Antigo Testamento, o que é o princípio, né? o que é princípio, né? E o que é também a lei de Deus. Tá bom? Então, nós iremos abordar essas expectativas aqui, tá bom? Explicando também esses conceitos a partir da nossa lição de hoje. Tá bom? Eu vou pedir aqui ao nosso diácono Mero para ele trabalhar aqui a questão é a lei. Você vai então acompanhar aí conosco, vai fazer essas considerações. Nas considerações gerais que nós vamos fazer acerca da lei, nós vamos então ver a lei. O diácono Mero vai trabalhar essa questão. É a lei. Parece uma ênfase no capítulo 7 acerca da lei. Mas o que é a lei? Diácono Mero. A paz do Senhor a todos os irmãos mais uma vez. Em considerações gerais sobre a lei, no trecho em estudo aparece 21 vezes a palavra lei. Ela aparece 21 vezes aqui em Romanos capítulo 7. Tal frequência indica o tema central do trecho. Quer dizer que esse texto ele enfatiza muito essa questão de lei. Lei, lei. Paulo vai falando ali, sempre falando da lei. Da lei e nada mais, nada menos do que Paulo fala sobre a lei. Porque Paulo foi um homem criado ali aos pés de Gamaliel ali. Ele foi um homem bem instruído segundo o quê? Segundo a lei. Então nada mais, nada menos do que ele para ensinar o que é lei. E nos instruir o que é lei. Passamos algumas considerações sobre a palavra lei na segunda Bíblia. Primeiro ponto, o que é lei? O que é lei? O que nós entendemos como lei? De maneira simples, tomamos a lei como a vontade de Deus revelada aos homens. De maneira bem simples. O que é lei? Lei é a vontade de Deus quando Deus revela ela aos homens. Isso é lei. Um texto bem simples. Aos homens em palavras, princípios, preceitos, julgamentos e atos. Na Bíblia, geralmente está relacionada ao Antigo Testamento, mas não significa que o Novo Testamento não apresente normas aos crentes. Quer dizer que a lei, segundo o contexto ali dos judeus ali, não só segundo a lei dos judeus ali está relacionada à Torá. Segundo aqui Romanos capítulo 7, Paulo enfatiza que ele está falando de lei segundo a lei, os 5 primeiros livros ali da Bíblia. Mas segundo o contexto geral, segundo a palavra de Deus, segundo nossos dias de hoje, bem simples, é a palavra de Deus revelada a nós, a lei, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todo ser humano chegue ao conhecimento pleno do Evangelho. Qual é esse conhecimento pleno do Evangelho? Você lê a Bíblia, principalmente os Evangelhos. O quê? Relata de quem? Relata de Jesus. Jesus ali, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, ele vai falar o quê? Ele vai dar instrução. Bem-aventurado, bem-aventurado. Nós podemos interpretar aquilo ali como lei. Por que é lei? Porque é ensinamento de Deus. Ensinamento de Deus através de Jesus Cristo. Ali ele ensinando. Bem-aventurado aquele que chora, porque serão consolados. Então quer dizer que aquele que chora, ele tem uma esperança. Mas esperança segundo o quê? Segundo a lei de Deus. Segundo o quê? O ensinamento de Cristo. E tudo isso se torna uma lei. Amém, pastor? Amém. Então, tendo compreendido, teste. Teste. O microfone deu uma travada aqui, né? Meus irmãos, tendo compreendido então o que é a lei, né, como o nosso diácono Homero colocou, um texto específico para um contexto geral, o que é a lei. E aí a gente vê que a lei, não é? A lei, ela também abrange o aspecto do Pentateuco, né? O Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Estes 5 livros da Bíblia Sagrada, que se compreende ou chamada pelos judeus de Torá, ela é a lei de Deus também para os homens, não é? E aí, Pentateuco é uma palavrinha
grega, que significa 5 volumes, ou seja, trata-se da lei escrita e da lei oral de Deus dada aos homens. Nós temos também a lei no sentido de que o Antigo Testamento, de um modo geral, ela também é vista como um compêndio da lei de Deus, ou seja, ela é a palavra de Deus que traz princípios e orientações também para os cristãos. Um princípio, né? Ou seja, a lei em sentido geral significa uma regra, uma prescrição, significa algo que emana da autoridade maior, que é Deus, né? Que é uma autoridade soberana. E então, nesse sentido, a lei ela é tida como orientação, né? Um princípio que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos obedecê-los e seguir assim a sua orientação. Nesse sentido, o Novo Testamento está cheio de princípios. Portanto, o Novo Testamento, nós podemos sim dizer que é também a lei de Deus. E aí, fazendo este apanhado da lei que está no Pentateuco, de todo o Pentateuco, do Antigo Testamento, de um princípio, nós concluímos logo que a lei de Deus é toda a Escritura. A Bíblia Sagrada ela é a lei de Deus para os homens. Para uma melhor compreensão, eu convido você a dar uma lida, não é, em Salmo 119. Você vai ver que no Salmo 119, meu diácono Homero, do versículo 1 até o versículo final, em todos os versículos vai falar exatamente acerca da lei. Vai falar sempre de lei, de juízo, mandamento, teus preceitos, tua vontade, em teus juízos. Então vai estar teus estatutos, sempre falando ao longo de todo o Salmo 119, falando da lei de Deus. Quando nós abrimos, por exemplo, a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 16, Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada para ensinar, para corrigir, para redaguir, para que todo homem seja instruído, ou seja, venha ao pleno conhecimento da verdade, sabendo então das orientações de Deus, dos preceitos de Deus. Então, num aspecto específico, para um aspecto geral, toda a Bíblia ela é a lei de Deus. E aqui você já começa a formar aí o seu entendimento acerca do texto, tá bom? Qual a relação entre o cristão e a lei? Lembrando que a lei, como nós aqui acabamos de explicar para você, se trata da própria palavra de Deus, se trata da Bíblia. Seja uma lei direta, né, como o Pentateuco, seja o Antigo Testamento de um modo geral, seja um princípio como no Novo Testamento, né, que é toda a palavra de Deus. Agora, há 3 atitudes, meu diácono Homero, que uma pessoa pode tomar diante da lei. 3 atitudes. E John Stott, né, na sua exposição à carta de Paulo aos Romanos, John Stott é um dos grandes pregadores e expositores da Bíblia do século passado, né, e ele então vai falar para a gente acerca, na mensagem de Romanos, que há, meu irmão Romildo, né, que está aqui, há três atitudes que alguém pode tomar diante da lei. 3 atitudes. Eu queria que o meu diácono Homero citasse nesses 3 e a gente vai comentando aqui com ele. 3 atitudes que alguém pode ter, meu diácono Homero, diante da lei. Qual é a primeira? O legalismo. Legalismo. A segunda, o antinomiano ou libertino. O terceiro, o cristão equilibrado. São 3 pontos bem que estão distintos hoje em dia no meio das igrejas. Ou ele é legalista, ou ele é libertino, ou ele é equilibrado. Dos 3, alguém é um ponto desse, né? Alguém, de alguma forma, é um desses, né? Ou ele é um crente legalista, né, Diácono Homero? Ou ele vai ser um crente libertino, né, que é a ideia apresentada, inclusive, por Martinho Lutero, no século XVI, irmão Romildo, no século XVI, Lutero deu um termo, né, aqueles que são libertinos, que são contrários à lei, que são contra a lei de Deus, ele deu um nome que é de antinomianismo.
né? Que é anti, que é contra, e nomos, que é lei, contra a lei. Então, Lutero é quem vai falar, né? O primeiro a dar esse nome, né? A trazer esse tema, e ele vai dizer que existem pessoas que são contra a lei. Então, existe o legalista, né? E a gente vai entender aqui o que é legalista. Existe aquele que é contra a lei, que é um libertino, e existe o cristão equilibrado. E não adianta fugir para uma quarta explicação, porque ou nós somos um legalista, ou nós somos um libertino, ou nós somos um cristão equilibrado. Observa rigorosamente o legalista, né? Observa, o fariseu, vamos trazer lá para o Velho Testamento, não vamos trazer para o dia de hoje, né? Vamos trazer lá para o Velho Testamento. Observa rigorosamente a lei, o legalista, mas está sob sua servidão, sob embaixo, sobre em cima, está sob embaixo da sua servidão, uma vez que não é capaz de cumprir integralmente a lei, acaba vivendo de aparência. Pauta seu comportamento pela religiosidade hipócrita. A gente vai ver muito isso lá, Jesus lá lidando lá com os fariseus. Observa excessivamente o exterior, mas não é capaz de examinar o próprio interior. Aponta os pecados alheios, mas não enxerga os próprios erros. Precisa denominar alguém que é legalista? Não precisa, né? Pois é, então, como você acabou de ouvir, o legalista, né, ele é aquele que ele é perfeccionista, não é? Ele quer se abraçar com a lei e acha que por esta obediência à lei ele pode alcançar a salvação. E aí, como ele não consegue, meu diácono Melo, jamais cumprir toda a lei de Deus, porque é impossível que o homem cumpra toda a lei de Deus, certo? E aí ele vai terminar a caminhar pelo caminho da aparência. E aí começa a se tornar um hipócrita. Ou seja, ele vai agora mostrar para as pessoas uma aparência de que cumpre a lei, mas no seu interior ele sabe, ele é convicto de que está errando perante a lei de Deus. E aí um grande perigo, né? Você se tornar um legalista, achar que por você muito fazer ou por você muito realizar, você então se torna um salvo. E falando da época do Novo Testamento, meu diácono Romero, o que é que a gente percebe? Os judeus estabeleceram, só pode andar 25 quilômetros no sábado, se desobedecer isso aí, perde a salvação, né? Ou seja, começou a aplicar leis, além das leis de Deus, começou a surgir as tradições humanas. Tem que lavar bem as mãos, ao entrar na casa de alguém tem que lavar os pés, lavar as mãos, tem que lavar o prato, tem que lavar o copo. Eles começaram a ser perfeccionistas também na questão do dízimos e ofertas. Eles davam o dízimo, ele plantava 10 pés de coentro no quintal, ele tirava um lá que era do Senhor, né, do cominho. Eles eram bem seletistas. Se ele comprasse um cominho, né, ele separava lá 10% aqui é do Senhor. E eles começaram então, do mínimo, né, eles eram bem legalistas, andavam quilômetros para fazer um prosélito. Eles entravam nas casas das viúvas também para fazer longas orações, com um símbolo de espiritualidade, faziam jejuns públicos, não é? Às vezes até com a cara de uma afeição triste para o público, porque estava jejuando. Então, começaram a criar diversas regras essas que eles diziam ou acreditavam que ao cumpri-la, eles estariam então se tornando merecedores da salvação. E olha que a gente não está muito longe disso não, viu? Muitos crentes hoje acham que por frequentar a igreja, fazer parte de um hall de membro, cantar num coral, fazer parte da parte eclesiástica da igreja, um obreiro da casa do Senhor, tem o título de pastor. Muitas vezes, por estar inserido nesse contexto religioso, às vezes se acha que é já merecedor então da salvação por tradições humanas ou por causa da sua obediência à lei. E aí a gente vê que ele termina entrando nesse caminho legalista. Mas existe um segundo camarada aqui, não é? O camarada que ele é contra a lei, meu diácono. Libertino. O libertino, ele detesta a lei e lança fora. Transforma a liberdade em libertinagem. Rejeita integralmente a lei e se declara completamente livre de suas exigências.
Quem foi assim foi... Veio na mente agora e falhou. Para quem pensa assim, a lei é causadora de todos os seus problemas. Vive sem normas ou limite. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi um monge e ele era um orador. Ele era um homem que tinha uma oratória muito bonita. E apesar disso aí, ele ser um orador, um homem que tinha uma oratória muito bonita, sabia se expressar muito bem, foi criado ali na igreja, foi um homem criado ali conhecendo a lei, mas sendo que ele nunca deu ousadia a isso não. Ele sempre viveu uma vida de libertinagem, sempre viveu à margem da lei, sempre viveu fazendo tudo o que ele queria, até uma certa vez que alguém leu a carta de Romanos para ele, um versículo aqui que eu não me lembro nem o capítulo nem o versículo, que ele começou aquilo ali, entrou dentro dele, ele começou a enxergar que aquilo ali não era da maneira que ele queria. Se existia uma lei, eu não posso viver contra a lei. Se existe uma lei, eu tenho que cumprir. Se eu tenho que cumprir uma lei humana, que é uma lei humana aí que diz assim, ó, não vai poder abrir o comércio, não vai poder, tem que usar máscara, tem que fazer isso. Se eu tenho que atender uma lei humana, imagina uma lei de Deus. Imaginem só, hein, pastor? Verdade. Então, é muito importante, né, que a gente obedeça a lei de Deus, cumpra a lei de Deus. Mas, né, como bem colocou o nosso diácono Homero, existe uma diferença. É distinto essa questão, né, entre você ser um legalista e entre você ser um libertino. Né? Nós nem devemos ser legalista, nem devemos ser libertino. Libertino é aquele que é contra a lei. Acho que tem que viver sem lei. A minha vida é sem lei. Né? E alguns usam a expressão, né, religiosa. Meu diácono Homero, eu estou no tempo da graça. Né? Eu estou no tempo da graça. Então eles acham que por estar no tempo da graça, eles estão livres e isentos de observar a lei de Deus, a palavra de Deus. E não é muito difícil você encontrar um crente assim, não. Você vai orientá-lo, ensinar um princípio da palavra de Deus. Ele diz, não, irmãos, eu estou na graça. Né? Eu estou debaixo da graça. Mas nós precisamos entender que, na verdade, precisa haver um equilíbrio na vida do cristão. Esse equilíbrio ele é muito importante. Não é verdade, meu diácono Homero? O cristão equilibrado, ele respeita, ama e obedece à lei. Ele se alegra pela libertação do regime da lei e pela liberdade que Deus dá para cumpri-la. Regozija-se pela oportunidade de observar a revelação de Deus, a Bíblia. Romanos 7,12, como já lemos aqui, ele diz bem breve isso aí. Reconhecendo que a força para cumprir tais preceitos vem do Senhor. Isso o próprio apóstolo Paulo ele chega a comentar isso aqui, porque a gente falou sobre o legalismo, sobre a libertinagem, o libertino, né? E agora falando sobre o cristão equilibrado. Isso aqui o apóstolo Paulo ele era legalista, que ele era fariseu. Aí você vai ver como o pastor comentou aqui que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o que é que a lei traz? A lei ele não é para matar o homem. A lei só mostra ao homem, só revela ao homem quem realmente o homem é. A natureza adâmica que existe dentro do homem, a carne, sua concupiscência. Porque o que é que o pecado faz? Muitas vezes a gente só bota a culpa no diabo, mas o pecado está ali no juiz ali, ó. Faz isso, faz, faz, faz. Aí quando você vai e faz o errado, o que é que acontece? A lei vem dizendo aqui, olha, o que é que a lei diz aqui? Ó? Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. E agora? Aí entra a graça de Jesus. Aí entra a graça de Jesus na nossa vida. Por isso que dizemos que andamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Por quê? Porque a lei nos acusa. Se a lei outra hora nos acusa, nós temos que andar segundo a vontade de Deus, que é o que trouxe Jesus como nosso advogado. Agora, eu não posso usar esse termo para eu estar pecando, pecando, pecando e pecando. Eu vou me tornar um iníquo. Se eu sou um homem que me torna um iníquo, eu estou muito distante da vontade de Deus. Se eu estava longe, eu estou mais distante ainda. Se eu estava 1 quilômetro de distância, eu estou se tornando léguas mais distante. Eu tenho que pegar a lei, começar a entender a lei, que a lei me ensina o que é pecado, me instrui o que é pecado, me ensina quem eu sou, que sou um homem miserável pecador. E quem é que pode me livrar do corpo dessa morte? Homem nenhum nessa terra, a não ser quem? O Senhor Jesus Cristo. Aí eu começo a entender agora o que é graça. Eu só posso entender o que é graça através da lei.
Se a lei não entrar na minha vida, como é que eu vou entender o que é graça? Ah, eu não sei, lei para mim não vale. Eu estou debaixo da graça. Como? Que graça é essa? Que graça é essa que você está vivendo que você não sabe nem o que é lei? Como é que você vai entender o que é graça se você não entende nem o que é lei? Por isso que temos que entender primeiramente o que é lei, para quando abrirmos a boca para proferir, dizer, a lei para mim não vale. Vale sim. A lei lhe interessa para mostrar que você é um miserável pecador. O que é miserável? Ainda não está aqui chamando palavrão aqui, não estamos aqui divulgando palavrões não. Miserável, desgraçado. Desgraçado é mais ou menos o que é miserável. Antes, graça. Estou fora da graça, estou antes da graça ali. Desgraçado, estou sem graça. A graça, que graça é essa? A graça de Deus. Se eu estou longe da graça de Deus, eu sou um desgraçado. Eu já se torno um miserável. Miserável, um pobre, um miserável. Aquele camarada que não tem vil. No dicionário você vai achar essas interpretações. Um camarada vil. Vil é sem valor. Um camarada sem valor que não vale nada, a lei vai nos trazer isso, vai nos tornar isso aí, que eu não tenho valor nenhum, e muitas vezes eu ando no meio da rua com o peito estufado, achando que eu sou alguma coisa, não. Você, esse camarada viu, quem lhe dá valor é o sangue de Jesus. Amém? Amém. Então você acabou de ouvir aí também, né, nosso diácono Homero expondo para a gente o equilíbrio que deve haver entre o cristão, né, entre o legalista e aquele que é contra a lei. Na verdade, a gente nem deve ser contra a lei, nem deve ser um legalista. Mas nós compreendemos que a força para cumprir os mandamentos não vem de nós, vem do poder do Espírito Santo em nossa vida. E como o nosso diácono Homero bem colocou, a lei ela tem alguns objetivos a cumprir. A lei ela tem como objetivo, né, ser então a revelação de Deus da sua vontade para o homem. A lei também ela vai proporcionar um bem-estar, né, e também a preservação da raça humana. A lei tem também como objetivo pôr o pecado às claras. Como eu sempre cito quando eu estou falando da lei, o pecado é o espelho, né, que faz com que a gente perceba que estamos sujos, né, que estamos desarrumados. A lei é esse espelho de Deus que revela quem somos. Quando nós olhamos para a lei, que então, um mandamento de Deus estabelecido para a gente, né? E Paulo vai dizer que ela é boa, ela é justa, né? Paulo vai dizer que ela é santa. Então, esta lei, ela mostra para a gente quanto nós somos pecadores. A lei tem como objetivo também levar os homens ao arrependimento, à confiança na graça de Deus. Porque quando nós olhamos para a lei, vemos quem somos, meu diácono Homero, a gente só faz clamar pela graça, porque sabemos que somente pela graça de Deus é que nós podemos ser salvos, tendo em vista que a lei, ela só revela nosso pecado e nos leva, então, a nos entristecer pelo aquilo que somos e por aquilo que fazemos. Então, iremos ao arrependimento e precisamos da graça de Deus. A lei também tem o objetivo de prover orientação para a vida do cristão. Nós cristãos lemos a Bíblia, lemos a lei, lemos a palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus, ela vai então nos prover orientação da palavra. Ela vai nos prover orientação de Deus. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela deve reger a nossa vida. Agora, claro, nós não obedecemos a lei ou olhamos para a lei como um meio para obter a salvação. Mas nós olhamos para a lei como uma orientação de Deus para a nossa vida, e a qual nós então buscamos cumpri-la como um gesto ou uma expressão do nosso amor por Deus. Veja, eu não obedeço à lei para ser amado por Deus. Eu obedeço à lei porque entendo que Deus, ele deve ser nosso alvo em amar. Então, eu não obedeço à lei para ser amado, mas eu obedeço à lei porque compreendo a graça de Deus e o amo. E aqui está uma perguntinha, não é? Que eu quero fazer aqui para os irmãos. Desses 3 itens mencionados, legalista, o antinomiana e o equilíbrio cristão, em qual você se enquadra? Você se enquadra mais com legalista? Você
é aquele tipo de cristão que fica apontando o erro nos outros, que fica olhando para a vida alheia. Você é aquele tipo de cristão perfeccionista, né, que fica então preso a um sistema, seja da lei de Deus ou de uma tradição? Ou será que você é aquele crente que é contrário à lei de Deus, contrário aos mandamentos do Senhor? Ou será que você é aquele cristão equilibrado? Vive uma vida cristã equilibrada. Amém? Eu espero que você responda essa pergunta para você mesmo, né, e saiba que Deus te quer vivendo uma vida equilibrada. Vamos agora, meu diácono Mero, fazer o comentário aqui de Romanos, capítulo de número 7, do verso 1 ao verso de número 6. E vamos falar então sobre a severidade da lei. Tá bom? Vamos falar sobre a severidade da lei. Observamos que Paulo ele começa Romanos, capítulo 7, verso 1, fazendo então uma indagação, né? Paulo inicia essa sessão indagando seus ouvintes que conheciam a lei, o que mostra que esses ouvintes deles eram crentes judeus, certo? Que estava ali na igreja de Roma, e Paulo então vai indagar acerca da lei de Deus, vai indagar acerca dos mandamentos do Senhor, e observe que para Paulo a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom, e o problema estava no conceito que as pessoas estavam dando à lei. Segundo F.F. Bruce, né, os ouvintes de Paulo entendiam que, devido à penosa conformidade com o código de leis, né, era possível adquirir mérito para a salvação diante de Deus. O que é que está acontecendo na igreja de Roma? Havia crentes gentios e haviam crentes judeus. Só que os gentios, eles viviam a lei do Espírito plantada no coração. A graça de Deus sobre eles faziam obedecer a lei por amor a Deus. E na mesma congregação tinha os crentes judeus, que estavam pregando para os gentios que era preciso seguir a lei na sua íntegra, seguir a lei com perfeccionismo para então alcançar a salvação. E aí Paulo precisa entrar e Paulo estabelece logo um princípio no verso de número 1. Eu vou pedir para o nosso diácono Homero fazer a leitura do verso 1 e também tecer assim um comentário. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, ele fala ao judeu, que é a lei, tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? O comentário que ele faz, o princípio estabelecido é, a lei tem autoridade sobre o homem somente enquanto ele vive. A morte invalida o domínio da lei sobre o indivíduo e o desobriga dos compromissos contratuais, porque ele faz uma menção sobre o casamento. Com a morte, os preceitos da lei são dados como terminados. O princípio é visto de maneira universal como uma sentença legal para qualquer tipo de lei, grega, romana, judaica ou bíblica. Então você veja que Paulo ele faz uma aplicação, né? Ou seja, estabelece um princípio, ele estabelece um princípio e mostra que esta lei, este princípio, ele serve para todos os aspectos, né? Enquanto a vida, né? Enquanto nós estamos vivos, há a nossa obrigação para com a lei. E veja que Paulo, né, ele vai deixar bem claro para a gente, ele está falando aí para aqueles que conhecem a lei, ou seja, os judeus, e ele fala que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida. Ele está dizendo que a lei ela domina o homem enquanto ele vive. Enquanto o homem estiver vivo, a lei é senhor do homem. Paulo, a palavra interessante, meu diácono, que a palavra domínio aqui no texto é a mesma palavra grega para a palavra senhor. Ele está dizendo, olha, enquanto o homem vive, a lei é senhor dele. Enquanto o homem estiver vivo, a lei vai estar, né, dando diretrizes, orientações pelas quais o homem deve obedecer. E Paulo, então, vai ilustrar essa questão ao explicar, né, o fato do casamento, já citado aqui no nosso diácono Homero, do verso 2 ao verso 3. Quando Paulo diz que enquanto ele vai citar um casal, né, a mulher, o homem, né, e ele vai dizer aí que enquanto a mulher estiver casada, né, com o homem,
ela está obrigada a cumprir a lei. De tal forma que, se ela se separa do homem, né, ela se separa do homem, o homem se separa dela, e ela constitui um casamento com outro, estando ela viva, a lei ainda está válida, logo ela caminhou por um caminho de adultério. Veja o que é que Paulo fala. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Então, veja, enquanto o marido vive, a mulher está obrigada ao marido. Se o mesmo morrer, a mulher ficará, então, desobrigada, né, da lei conjugal. Então, Paulo está ilustrando aqui para a gente. Né? No verso 13, ele diz, sorte será considerada adúltera, né? Se a mulher, se vivendo ainda o marido, ela unisse a um outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não lhe será adúltera, se contrair novas núpcias. Então, Paulo fala que enquanto o marido vive, eles estão obrigados pelo contrato da lei. Estão casados. E Paulo está usando essa linguagem comum para explicar um princípio espiritual. Então, Paulo está mostrando para a gente aqui o seguinte, olha, a mulher é vocês, é a igreja. Vocês estão casadas com a lei. Vocês estão casadas com a lei. E Paulo, então, vai nos mostrar que, morrendo, então, a lei, então vocês estarão livres para casar-se novamente. Só que tem um problema, meu diácono, a lei não morre. Se a lei não morre, a gente nunca vai estar desobrigado da lei. É isso que Paulo fala, que se o marido morrer, enquanto o marido vive, ela está obrigada a ele. Mas quando o marido morrer, então ele estará livre para casar-se novamente. Mas observem que a lei, que é o marido dessa mulher, não morre. Ele é tão bom, tão santo, tão justo, que nunca morre. E por nunca morrer, a mulher nunca estará desobrigada da lei, a não ser que a mulher morra. A única maneira da mulher ficar livre da lei é se ela morrer. E é exatamente sobre isso que Paulo vai mostrar para a gente, que é preciso que a mulher morra, tendo em vista que o marido é um marido tão perfeccionista, né? A lei de Deus é tão certa, tão reta, tão santa, tão justa, tão boa, que ela jamais morre. Então quem tem que morrer? A mulher. Ou seja, quem tem que morrer? Nós. Aí nós morremos, e ao morrermos, estamos desobrigados da lei, certo? E é o que Paulo vai fazer essa aplicação no verso 4 e no verso de número 6. Eu vou pedir para o nosso diácono Mero ler o verso 4 até o verso 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado ou a concupiscência, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da terra. Então, irmãos, veja o que é que Paulo fala no verso 4. Ele diz que vós morreste relativamente à lei. Ou seja, Paulo está dizendo que nós morremos para a lei. Aquele que está em Cristo, ele morre para a lei. Quando ele morre para a lei, ele está desobrigado da lei. E veja que agora que ele morreu para a lei, né, então ele vai dizer assim, vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Ou seja, através do sacrifício de Cristo, nós morremos para a lei. Mas a Bíblia também diz que ele ressuscitou dentre os mortos, a fim de que nós frutifiquemos para Deus. E ele prossegue no verso de número 5, dizendo que quando vivimos segundo a carne, ou seja, segundo as paixões da carne, ou seja, pelo realce da lei, né, porque a lei aponta para a gente o pecado, e há um problema no ser humano, meu diácono, que tudo que é proibido o ser humano quer. Percebeu que tudo que é proibido o ser humano quer? Olha, colocou proibição, ele quer ultrapassar a lei, ele quer ultrapassar a proibição, ele gosta daquilo que é proibido, não é?
Ele gosta daquilo que há uma natureza nata no homem que gosta de tudo aquilo que é contrário ao mandamento de Deus. E por isso que Paulo está dizendo que essa concupiscência, o realce da lei aí no coração do homem, que operava nos seus membros, a fim de que eles produzissem frutos para a morte, ou seja, eles dessem vazão à carne e, consequentemente, levassem à morte. Aí no verso 6, Paulo fala: mas agora, porém, irmãos, vocês estão libertos da lei, estamos agora mortos para aquilo que antes estávamos sujeitos. Antes nós estávamos debaixo do domínio da lei, mas agora nós estamos mortos para ela, de modo que nós agora ressuscitamos com Cristo e vivemos ou servimos a Cristo em novidade de espírito e não mais na caduquice da lei. Então veja que Paulo vai mostrar para a gente, nessa aplicação, que na morte de Cristo o homem pode ser liberto do regime da lei, contrair um novo relacionamento que é com o próprio Senhor Jesus, e nessa nova união com Cristo, esse novo casamento não pode mais, que não pode mais ser desfeita, porque agora ele vive para Cristo. É por isso que há essa evidência, de que uma vez que você morre para o mundo e está em Cristo, irmãos, agora você não pode mais morrer, se separar de Cristo. Você tem que estar em Cristo agora. Você tem que, não tem um texto que fala, uma vez que a gente coloca a mão no arado, não podemos voltar atrás. Uma vez que você conhece Jesus como seu Senhor, o seu desejo, o seu anelo, a sua alma tem fome, tem sede por Deus, tem sede de justiça, sede do Senhor. Amém? Você realmente é livre do regime da escravidão da lei? Você já morreu para a lei? Você já morreu para o seu antigo esposo, que era a lei, e agora já vive em Cristo Jesus? Amém? Se você já morreu, agora você é livre para viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos então falar agora sobre o ministério da lei. Do verso 7 ao verso de número 13. E aí a gente vai falar aqui se a lei é pecado. Você acha que a lei é pecado? Meu diácono Homero, eu vou deixar essa resposta para o senhor, viu? Será que a lei ela é pecado? Qual é o ministério da lei, não é? Será que a lei ela é pecado? Esse é o nosso terceiro ponto da nossa lição, do verso 7 ao verso de número 13. Nosso diácono Homero. A princípio a gente já leu já no verso 12 que diz assim: a lei é santa. Se ela é santa, não é pecado. E o mandamento santo, justo e bom. A princípio a gente já deu essa resposta já, porque muitos têm ainda a lei como algo ruim. Se você começar a ler esse livro de Romanos, ele vai começar a instruir sobre o que é lei. Se a lei diz que não faça isso, e você vai e faz, quem que está errado? A lei ou você que fez o errado? Hoje em dia a gente está na sociedade aí com os valores invertidos, dizendo que o certo é errado e o errado é certo. É a mesma coisa atribuindo aqui a lei. Muitos têm a lei como algo ruim, no sentido de quê? No sentido de que, por quê? Porque está machucando. Você vai abrir a televisão aí, liga a televisão, você vai ver que os políticos sempre estão querendo usurpar a lei, porque querendo pegar e fazer para que ele se beneficie. Ele faça o errado e não tenha punição. Mas a lei, que é essa lei que a gente está falando aqui, a lei de Deus, que é boa, e fala também que ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela não existe brecha. Porque no dia que o homem chegar diante do tribunal de Cristo, ele quiser se justificar, ele não vai se justificar. Ah, Senhor, é porque eu pensava, não adianta sair algo da boca dele não. Sabe por quê? Porque Deus vai julgar a intenção do seu coração. Então não tem como enganar Deus. Como é que você vai enganar Deus? Porque não é isso. Ah, não, Senhor, é porque... Não, porque eu não sabia, Jesus vai lá do seu coração. Seu coração não está dizendo segundo o que está procedendo da sua boca, não. Aí vai começar a vir um peso. Então vamos... A resposta é franca e clara. De modo nenhum. Romanos 7,7. O apóstolo precisava ter certeza de que seus ouvintes não deturpariam seus ensinos sobre a lei. Mas se por um lado a lei não é pecado, qual a relação entre pecado e lei? A gente já falou sobre isso. A lei ensina que o homem é um miserável pecador. Ela está apontando para você se corrigir. É para isso que ensina a lei.
Ah, mas quer dizer que eu vou viver só na lei. A lei diz que eu não faço isso, eu não vou fazer. Você não vai conseguir andar 100% com a lei, não. Se você cair, escorregar em um tio, uma vírgula da lei, você já se faz erro de toda a lei. Por isso que a lei vai começar a apontar para nós. Somos miseráveis pecadores, eu faço isso errado, eu vou fazer isso errado. Não vou conseguir, porque na minha natureza carnal, é tipo num carro indo ali na sua via. Aí você está indo na sua via e o volante puxando para a contramão. E o volante só puxando para a contramão. A natureza da carne, ela inclina para o pecado. Ela é inclinada, ela é caída. Você em si não vai conseguir botar ela num prumo, não. Só quem faz isso é Jesus. Só o Senhor Jesus é quem vai conseguir fazer isso. Aí você vai ficar, eu vou ali, vou rezar um Pai Nosso, eu vou ali, vou. Não, você vai ter que ter Jesus na sua vida. Vai começar, você tem, vamos supor um exemplo, você tem dois senhores dentro de si. Um senhor carnal e um senhor espiritual. Se você alimentar a carne, ela vai ficar forte e vai pegar o espiritual e vai. Por isso que você tem que estar orando, jejuando, lendo a palavra, não só lendo, mas também praticando. Essas atitudes através de Cristo, aí vai começar a você ser uma pessoa diferente, a ser um cristão espiritual, vai começar a querer andar na linha reta, porque a sua carne está morrendo, aí você vai começar a voltar, em vez de o carro estar puxando para a contramão, o alinhamento do carro vai começar a voltar a linha, e assim sucessivamente. Então você vê aí que a lei ela não é pecado, né? Nosso diácono Homero deixou bem claro aí, a lei ela apenas revela nosso pecado, desperta também o pecado em nós, tendo em vista que, como falei para os irmãos, né, o homem gosta, o ser humano gosta do que é proibido. Né? Tudo que é proibido, o homem parece que tem uma inclinação, não é, para isso. Você vê isso, meu diácono Homero, até nos filhos, né? Você dá uma ordem para ele não, quando você diz não, parece que acende a chama, né, para fazer o sim. Eu ia falar isso agora, né? Eu digo, rapaz, porque a gente quando fala essa questão de pecado, a gente só abrange a natureza adulta, né? Os homens, as mulheres formadas. A gente puxa isso para uma criança, a gente tá aqui, ó, cheio de tomada aqui, de um lado do outro. Ei, não vai para ali não, que ali tem tomada. Ele começa a se alisando a parede, daqui a pouco. E lá em casa foi quando Samuel era menorzinho, tinha uns 2 anos de idade, 1 ano e pouco, começou a andar, meu amigo, pense numa perreira de vida. Aí eu digo, aí eu sempre com cuidado nele. Aí uma certa vez fui na casa da minha mãe. Aí tinha um bico de luz lá, tinha umas tomadas lá meio expostas. O que foi que eu fiz? Botei ele na cacunda. Aí tinha um bico de luz assim, uma lâmpada com um fio meio descascado alto. E eu tava com ele na cacunda pra quê? Pra que ele não tocasse embaixo e nada. Rapaz, eu fui passando assim, na porta assim da sala pra cozinha. Meu amigo, tinha um pedaço de fio assim, o menino meteu a mão no fio, mas rapaz, quando viu me tremendo todinho assim, ele soltou rápido assim, que o choque foi em mim, que ele tava no meu ombro, né? Aí eu digo, misericórdia, quando eu vi o menino tinha metido a mão no fio, ele não sentiu nada, quem sentiu foi eu, porque eu tava com ele no ombro. Eu digo, vê, você ensinar, uma criança, você não precisa ensinar o errado, não. Aí você vê a natureza pecadora do homem. Com a criança, você não ensina o errado dela, não. A natureza já ensina, você tem que ensinar o certo, porque o errado já está na natureza dela fazer. Por isso que eu sempre falo aqui, inclusive falei na semana passada, meu diácono Homero, que a gente não ensina ninguém a ser orgulhoso, ele já nasce orgulhoso. A gente não ensina uma pessoa a mentir, ela já nasce mentindo. A gente não ensina uma pessoa a ficar irada, ela já nasce com ira nata no seu coração, porque o homem é inclinado para o pecado. A palavra de Deus fala aí em Romanos capítulo de número 7, verso 8, aí eu vou ler aqui na versão, na NTLH, porém o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Veja, o pecado, ele está realmente ativo, mais ainda ativo, porque há lei. Né? Por exemplo, Paulo está falando aqui que se não tem lei, não há pecado. No sentido que ele está falando aqui, não é que se não houvesse lei, não haveria, né, no sentido restrito, o pecado. Por exemplo, antes de Moisés, não havia uma lei direta de Deus como deu para Moisés, mas existia leis, né, orientações de Deus nata que estava no coração do homem. Mas você percebe que quando se estabelece uma lei, né, o homem, então, o ser humano em si, ele fica inclinado a querer transgredir aquela lei.
Eu estava recentemente falando sobre essa questão e até citei, por exemplo, você pega a criança, né? Aí você, inclusive o fato, né, de uma mãe que ela fez um bolo bem gostoso, né, e queria comer aquele bolo à noite junto com a família, né? Ela fez o bolo à tarde e precisava dar uma saidinha. Aí se eu deixar esse bolo na mesa, essa criança vai, né, esse menino vai meter a mão no bolo, né? Vou botar o bolo em cima do armário. Ele botou em cima do armário e disse para a criança: não mexa naquele bolo, viu? Pronto. Quando ele estabeleceu a lei, vem a curiosidade. Por que mamãe não quer que eu pegue naquele bolo? Né? Quando a mãe saiu de casa não teve demora, montou as cadeirinhas, montou a escadinha e foi lá e provou do bolo, porque bateu essa curiosidade no homem, né, naquela criança, de ter o contato com aquilo que era proibido. Então veja que a lei, né, ela vai revelar o pecado, a lei ela vai expor aquilo que já está no homem. E aqui vale lembrar que o problema não é a lei, viu? Meu diácono Romero? O problema não é a lei. A gente ver aí o nosso ponto 2 da nossa lição, no capítulo 7, verso 12, os atributos da lei, né, está bem claro aí. A lei ela é santa, a lei ela é justa, a lei ela é boa, tá certo? Então essas são as características da lei. Então o problema não está na lei. Pastor, e em quem está o problema? Você acha que está em quem? Está naquela pessoa que você vê diante do espelho, né? Queridos, o problema está em nós. O problema somos nós, seres humanos. O problema não é a lei é boa. A lei, ela nos impõe limite. A lei, ela nos diz o que é certo e o que é errado. A lei revela a nossa natureza. Diz que nós somos pecadores, inclinados para o mal. O problema não está na lei. O problema está em nós. O problema está na nossa natureza. Eu sempre brinco com minha esposa, né, que Sarinha, desde os 10 meses, quando a gente dava um não para ela, uma ordem, uma orientação, ou a gente tirava algo dela, ela se malcriava, né? Já com 10 meses de idade. 10 meses de idade. E se não for um pouquinho antes, viu? Eu dizia, olha, pecadora desse tamanho, tá vendo? 10 meses já é uma pecadora, porque a criança já nasce com essa natureza inclinada para o pecado, de desobediência, né? De ser contrário àquilo que é bom. Então você vê que o ser humano já nasce, não é pecador. E veja que o problema não está na lei, o problema está em nós. A lei de Deus funciona como um alerta contra o pecado. É aquele sinal vermelho dizendo, pare, se passar daqui você transgride. A lei de Deus, ela é então esse alerta, é o sinal vermelho para a nossa vida. É o sinal vermelho dizendo, pare, até aqui, não vá mais adiante. E a pergunta que eu faço para você é, você tem observado atentamente esse alerta? Você tem observado a lei de Deus e observado esse alerta de Deus que tem como objetivo te conduzir para longe do pecado e não te conduzir ao pecado? Você tem visto o alerta e tem fugido então do pecado? Fica aí essa perguntinha particular aí a você, tá bom? Vamos então, meu diácono Mero, falar agora do verso 14 ao verso de número 25. Queremos falar então sobre a lei e a carne. A lei e a carne. Como a gente falou da natureza humana, vamos ver como é a natureza do ser humano, né? Vamos falar da carne, tá bom? Não é daquela picanha que você está preparando para o almoço, tá bom? Não é dessa carne que... Eita, pastor, pastor, estou numa prova tão grande que eu não sei nem onde é que a picanha passa. A minha picanha é aquele branco com amarelinho no meio, né? Mas graças a Deus que você tem aí a sua refeição, né? Tem tanta gente sem refeição que você nem imagina, viu? Vamos então falar aqui da lei, a lei e a carne, no diácono Homero, a lei e a carne, como é que funciona aí, como é que se conduz nessa relação entre a lei e a carne. Paulo era bem enfático, o apóstolo Paulo, bem enfático em dizer, né? Ele era alguém que conhecia a lei, não é alguém ignorante que está tendo entendimento, que Deus revelou a ele, que foi assim, não. É algo que ele teve na prática. Por isso que quando fala em a lei e a carne, a gente também vai entender na prática o que é isso. Se você ler a risca Romanos capítulo 7, é porque é um texto que se fala, um texto muito assim, que traz muita discussão sobre isso, mas se você olhar na prática, você olhar com a sua percepção para você, é porque geralmente quando a gente vai estudar falando sobre pecado, a gente o vizinho era assim, é assim, a gente cuida da vida dos outros, mas não cuida da vida da gente.
A gente tem que começar a olhar com a percepção da nossa vida. Esse pecado aqui em mim, Paulo está dizendo, o pecado que em mim habita. A gente vai começar a entender agora o que é lei e o que é carne, quando a gente começar a olhar para essa percepção da minha vida. Porque sempre quando Deus, às vezes, está nos repreendendo, nos instruindo, segundo a sua palavra, a gente quer dizer, a vida da vizinha era assim. Do irmão, aquele irmão fulano de tal é assim. A de fulano é assim. A gente sempre olha para os outros, a gente tem que olhar para a nossa percepção da nossa vida. Que a salvação do irmão é com ele, Jesus. A salvação do vizinho é com ele, Jesus. Agora temos que cuidar da nossa salvação. O problema nunca esteve na lei, mas no homem que é frágil e pecador. O ser humano não é capaz de cumprir integralmente os preceitos da lei e se vê em constante conflito. Exemplo dessa situação encontramos na vida do apóstolo Paulo. Quando os estudiosos vão dizer que não, que aquilo não era Paulo, ele está apontando para Adão, aquele ali está apontando para não sei quem. Não, ele está apontando para ele, porque a natureza do homem é pecadora. Ainda assim, ele está instruindo, dizendo, mostrando com ele, um exemplo dele, que a natureza dele é pecadora. Tem algum estudioso que está querendo puxar para outro ponto que foge do contexto que o apóstolo Paulo está querendo nos expor, está querendo nos ensinar. Os conflitos de Paulo, primeiro ponto, os conflitos de Paulo. Paulo sentiu na pele os conflitos gerados pelo conhecimento da lei. Paulo não era só um judeu, Paulo era fariseu. O que era fariseu? Alguém que conhecia a lei à risca, alguém que vivia para aquilo ali. Ele não era um judeu que de ano em ano subia para Jerusalém para fazer uma oferta, para fazer ali os seus devocionais ali a Deus, não. Paulo era um camarada que dedicou sua vida àquilo ali. Então é alguém que sabe o que é que está falando, que o direcionava à vontade de Deus, ao mesmo tempo em que era assediado pelo pecado que tentava conduzi-lo à morte. Há conflitos entre o que é espiritual e o que é carnal. Romanos 7,14 vai dizer isso. E entre o saber e o fazer. Está lá em Romanos 7,15 ao 23. Os constantes conflitos do apóstolo Paulo remetem aos 3 tempos da santificação. Somos libertos da culpa, do pecado, na justificação em Cristo. Estamos sendo libertos do poder do pecado pela ação do Espírito Santo e seremos libertos da presença do pecado no encontro com Deus Pai, a glorificação, quando nosso corpo for glorificado. Nós, no primeiro ponto da lição, nós abordamos 3 pontos. E desses 3 pontos, o primeiro se identificava muito com Paulo. Você vai ler nessa carta de Paulo aos Romanos que ele vai falar que sobre os 10 mandamentos, sobre os 9, os primeiros 9, que era no exterior do corpo. Assim, a aparência, um sepulcro caiado, só a aparência, Paulo conseguia a risca. Mas quando falou na cobiça, eita Jesus, que vinha de dentro do coração de Paulo, e agora para eu controlar minha carne? O exterior, uma aparência para aparentar para alguém, até para o próprio Deus que eu aparentar que eu sou cristão, é um. Mas quando ataca o meu coração, aquilo que está no meu coração, aí começou a complicar na vida de Paulo. Aí Paulo, acredito que se converteu nesse tempo, quando ele começou a enxergar que ele era pecador, que só ali ele seguir a lei à risca não ia conseguir. Aí apelou para quem? Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. É verdade, porque se a gente olhar, o matar é um pecado externo, né? Você, por exemplo, furtar é um pecado externo, mas cobiçar, irmãos, é um pecado interno. É um pecado que o homem não consegue julgar, mas é um pecado que Deus pode julgar. Porque Deus conhece não apenas aquilo que nós somos externamente, mas Deus também nos conhece internamente. Deus sabe nossas motivações, nossos desejos, nossos pensamentos. Deus conhece o nosso interior. É por isso que Jesus disse que do interior do homem surge, então, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, tantas outras coisas são lá de dentro do coração do homem, porque ele conhece o nosso coração. No verso 24, nós vamos encontrar, então, Paulo usar uma expressão que parece, né, uma expressão de desespero. Veja o que é que Paulo vai dizer. Desventurado homem que sou. Em outras versões já diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Veja que essa expressão que Paulo usa no verso 24, né, o grito
ecoado de Paulo não é aqui um pedido de socorro, não é? De alguém que está completamente perdido ou que está sem convicção acerca daquilo que ele é ou daquilo que ele vive, ou mesmo uma pessoa que não conhece a Deus e não tem a salvação em Deus, não. Mas observe que aqui está um desabafo do coração de Paulo, meu diácono Melo. Não é Paulo dizendo assim, eu estou perdido, eu não tenho salvação, eu não conheço Cristo ainda. Não é um pedido de desespero nesse sentido. Mas é aqui um desabafo. É Paulo abrindo o coração de maneira a desnudar o seu interior diante de Deus e gritando e dizendo no seu desabafo, miserável homem que sou. Ele vai dizer então, na expressão aqui da versão corrigida, né, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo fala então da sua natureza. Paulo faz aí uma pergunta retórica de um servo que está fragilizado pelas suas lutas, o seu anseio pela libertação completa do pecado, como falou nosso diácono Homero, a santificação, então esse processo de Deus em nossa vida, onde a justificação nos leva então à libertação da culpa. Nós temos então o trabalhar do Espírito Santo, que nos liberta do poder do pecado, e nós temos a glorificação, que é a libertação completa. Somos assim libertos da presença total do pecado, onde nós viveremos para sempre com Deus, livre de qualquer pecado. Então observe que Paulo, ele desabafa aqui dizendo, miserável homem que eu sou. Quem dera, meu diácono Homero, que todo cristão reconhecesse quão miserável ele é, quão desventurado ele é, e clamasse em um desabafo como Paulo está desabafando aqui, pedindo a Deus a libertação do corpo desta morte, ou seja, pedindo a Deus a glorificação. Senhor, me livra de uma vez por todas da presença do pecado, que é o clamor aqui do apóstolo Paulo. E no verso de número 25, meu diácono Homero, ele fala aqui ainda, fechando aqui a nossa lição, ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo então mostra para a gente que há uma saída. Paulo lembra para nós que há uma saída. Paulo aqui está lamentando, Paulo lamenta por ele ser influenciado pelo pecado e fazer algo que ele não deseja, porque ele vai dizer aquilo que quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu termino fazendo. E Paulo então está aqui ansiando pela libertação plena da escravidão do pecado. Paulo está ansiando o momento glorioso em que Cristo há de nos libertar de uma vez por todas desta natureza. E estaremos então com a natureza glorificada diante do Pai, diante de Deus. Então observe que Paulo diz, olha, quanto a minha mente, ela é escrava da lei de Deus, mas na carne, infelizmente, a minha carne é inclinada para a lei do pecado. Observe que nós, seres humanos, também vivemos com essa batalha interna constante. A lei de Deus e a lei da carne guerreando dentro de nós. A lei de Deus, o Espírito de Deus nos chamando para Deus, mas a carne nos chamando para a inclinação da carne, para o pecado. E observe então que Paulo, ele convive com esse conflito diário dentro de si, assim como nós também convivemos. Convivemos diariamente com os mesmos conflitos que Paulo vai retratar aqui nesse capítulo. Diante de tal fato, meus irmãos, mesmo em conflitos, você tem convicção da sua salvação em Cristo. É preciso que você tenha, mesmo nessa batalha, meu diácono, entre a carne e o Espírito, entre Deus e o pecado, é preciso nós termos esta convicção de que nós pertencemos ao Senhor. Ao observar isso, nós percebemos que nós podemos ter, então, em Deus força e poder para vencer o pecado, viver para Deus, viver, então, em santidade diante do Senhor. Eu quero, assim, concluir a lição de hoje, convidando nosso diácono Homero para fazer, assim, a conclusão, certo? Encerrar a nossa lição. Eu espero que você tenha desfrutado de um ensinamento glorioso para a sua vida, para o seu coração.
Nosso diácono Homero é a conclusão da nossa lição. Antes de eu concluir, eu queria fazer uma pergunta ao pastor sobre esse versículo 24. Eu já passei por algumas denominações e sempre escuto o mesmo tema, né? Sempre alguém comentando. Não é a denominação, né? Sempre alguém comentando que a conversão verdadeira é aquela que, quando você vê alguém se entregando, se rendendo a Jesus, ele se derrama ali, começa a chorar. Porque veio agora na minha mente aqui, quando foi citado esse verso 24, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Será que esse derramamento, esse choro, né? Porque o homem realmente ele está vendo aí que ele não tem mais a quem recorrer. Aí ele vê Jesus na frente dele e diz: o homem é esse. Será que é isso? Também, meu diácono Homero, porque Paulo, quando ele olha para a lei de Deus, que é santa, boa, justa, e olha para ele, que está diante do espelho da lei, ele vê que ele não é santo, não é justo, nem é bom. Aí ele se classifica: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará deste corpo que é falho, pecador, uma natureza inclinada para o mal, para o pecado, inclinada para as obras da carne? Quem me livrará desse corpo? Aí vem a expressão de Paulo. E a saída é Jesus. Somente ele pode, através da justificação, me livrar da culpa do homem que sou. Através do Espírito Santo, ele pode, então, tirar o domínio do pecado de sobre mim. E através da glorificação, que é o clamor de Paulo aqui, o estado final, ele me livrará não apenas do pecado, mas da presença do pecado. Hoje, nós estamos na segunda fase. Nós já fomos justificados, ou seja, não temos mais a culpa do pecado sobre nós, e estamos também na segunda fase. O Espírito Santo que atua em nós não nos deixa mais ser dominados pelo pecado. Mas nós aguardamos ainda a terceira fase, que é quando nós seremos retirados da presença do pecado. Por que essa definição, essas três definições, ela é importante para a nossa vida, meu diácono Homero? Sabe por quê? Porque o cristão, mesmo estando em Cristo, como Paulo estava em Cristo, ele tem esse conflito. Mesmo ele estando em Cristo, ele não deixa de ter a presença do pecado na sua vida, essa guerra constante, essa batalha constante, esta luta constante contra a cobiça, contra as obras da carne, contra as impurezas, a lascívia, contra a idolatria e tantas outras obras da carne que está presente na natureza humana, que o homem luta diariamente. Somente na glorificação é que nós seremos então retirados da presença do pecado, onde nós teremos um corpo glorificado que não tem mais esta inclinação para aquilo que é mal, para aquilo que é prejudicial. Espero ter respondido aí a pergunta. Se espremer a laranja, é mais um caldo. A conclusão, né? O apóstolo Paulo ele chega a dizer, se eu não me engano, nas Colossenses, os Tessalonicenses, que ele diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4. A transformação é essa, ter um corpo santo, aquele corpo que nós vamos subir ali para o céu ali, junto com Cristo ali, com esse corpo perfeito, que ainda não estamos ainda nesse estado. Conclusão, vimos nesta lição que alguns homens de Deus, da nação de Israel, consideravam a lei uma salvaguarda contra o pecado. E a gente entendeu aqui que não é assim. Por isso, usando a própria experiência, o apóstolo Paulo ensinou que a lei de Deus, propriamente dita, não tem nenhuma falha. Romanos 7,12, que a palavra de Deus é perfeita, mas que a religião exercida sob o domínio de código de leis não possibilita mérito diante de Deus. A salvação, bem como a luta contra o pecado e a prática dos preceitos de Deus, deve ser entendida a partir da fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vai ler que ele veio debaixo da lei, sobre o jugo da lei. Ele veio ali para cumprir, porque ele foi o único homem perfeito aqui nessa terra. Ele cumpriu a lei ali, ó. Cumpriu a lei e pegou ali aquilo que o inimigo ele nos acusava dessa maneira. Aquela lá, lei, ele não consegue cumprir a tua lei, Senhor. E agora? A Bíblia nos ensina que ele é o acusador de nossos irmãos. Ele vai lá diante de Deus. Ele não chega aqui diretamente assim, vou fazer isso, vou fazer o reboliço. Não.
Ele vai lá em Deus, pede autorização a Deus, aí Deus vai e autoriza, e segundo a lei, o homem não consegue cumprir. Aí o homem estava debaixo do jugo do pecado. Aí o que é que lá em Colossenses vai dizer? Que a cédula que nos era contrária, Jesus veio aqui, cumpriu tudo, pegou ali e cravou na cruz do Calvário. E nos dá vitória hoje em dia. Amém? Muito obrigado aos irmãos, a paz do Senhor a todos. Tenha um começo de semana abençoado. E o nosso pastor aqui vai dar as saudações finais em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Chegamos então ao finalzinho da nossa lição de hoje. Eu espero que você tenha compreendido o nosso assunto. Eu vou deixar aqui também um espaço, os irmãos que estão nos acompanhando. Se porventura ficou alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos gostariam de fazer, algum ponto que os irmãos gostariam que ficasse mais claro, você pode agora mesmo já mandar aí a sua pergunta, tá certo? Através do chat aí, né, do nosso Facebook. Você deixa aí a sua pergunta e nós iremos assim estar, né, respondendo, tá bom? Aquilo que eu não souber, nosso diácono Homero aqui, viu, tá afiado aqui para... Amém, meus irmãos? Se houver alguma dúvida, deixe agora ou cale-se para sempre, né? Ou cale-se até a próxima aula, né? Amém? Os irmãos podem deixar aí a sua pergunta. Meus irmãos, enquanto você está aí escrevendo a sua pergunta, caso você tenha, eu quero fazer um convite para você. Hoje à noite, tá bom? Hoje à noite, às 18 horas, faremos o nosso culto de Santa Ceia aqui na nossa igreja em São Lourenço da Mata. E nós queremos convidar os nossos membros, irmãos que congregam conosco, né, e aqueles que desejarem também ceiar, a estarem participando. Tendo em vista que desde o início da pandemia nós não fizemos a Santa Ceia, né, aguardamos um momento propício, eu acredito que hoje será então esse momento propício para nós realizarmos a Santa Ceia, tá bom? Então eu quero convidá-lo para que hoje às 18 horas nós vamos fazer a Santa Ceia. Dependendo da quantidade de irmãos que chegarem, a gente vai fazer a Santa Ceia em 3 fases, né? De 6 às 6h30, a primeira ministração da Santa Ceia. Então a gente vai receber os irmãos de 6 horas às 6h30, ministrar então a Santa Ceia para eles. De 6h30 às 7 horas, nós ministramos a Santa Ceia para um outro grupo de irmãos, e aqueles que receberam de 6 às 6h30 já podem, inclusive, ir para casa, tá certo? Dependendo aqui da quantidade de irmãos, os irmãos já podem ficar à vontade, né, para ir para casa. E aí entra a segunda classe de irmãos, né, o segundo grupo de irmãos, de 6h30 até as 7 horas, e de 7 horas às 7h30, outro grupo de irmãos, isso dependendo aqui da quantidade, tá bom? As nossas cadeiras já estão, né, em distâncias recomendadas para o agrupamento dos irmãos, também, né, disponibilizando aqui álcool, gel, água, né, papel toalha, para os irmãos estarem assim também fazendo uso da sua higiene pessoal e está participando da nossa Santa Ceia, tá certo? É importante também que os irmãos, né, que vierem para a Santa Ceia, tomem os cuidados necessários, né? Tem que estar aqui de máscara, tá certo? Os irmãos que são mais idosos, certo? Os irmãos são idosos, a partir de 60 anos, ou aqueles que vierem e tiverem com sua criança menos de 10 anos, né, nós iremos assim ministrar a Santa Ceia preferencialmente aos irmãos, para que os irmãos possam apenas participar da ceia e retornarem, então, para a sua casa, tá certo? Então, fica aqui as orientações. Nosso querido professor, né, da nossa escola dominical também, nosso irmão Alexandre Bezerra, ele diz assim: pastor, na próxima semana, qual será o tema? Na próxima semana, meu querido irmão Alexandre, também os irmãos que estão em casa, nós iremos estudar Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 30. Verso 1 ao verso de número 30. E iremos falar sobre o Espírito de Deus nos filhos de Deus. Vamos falar sobre o Espírito de Deus nos filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 30. Nosso diácono Homero vai estar enviando fotos da lição, foto do tema, também no nosso grupo do WhatsApp, para que os irmãos possam interagir, estar estudando e pesquisando também, tá bom? E os irmãos da nossa igreja, nossos membros, também fiquem à vontade para participar da escola. Nós vamos fazer a escola a semelhança do que fizemos hoje, sala única, tá certo? Com transmissão, comentário, e os irmãos que vierem participar assistirão a aula aqui na congregação, não é, tomando assim os cuidados necessários, mas não será formada sala individual, certo? Tendo em vista
porque não ficaria conveniente, porque para tomar a distância entre os irmãos numa sala individual vai ficar difícil, né? Vai espalhar na igreja toda, não dá para fazer 2 salas ou mais salas. Então a gente vai fazer sempre sala única, tá certo? Até normalizar realmente as coisas. Então a gente vai fazer nesse estilo aqui, no altar da igreja, os irmãos sentam, participam. Vou disponibilizar também um microfone para que os irmãos possam, né, responder pergunta, possam interagir. Como a gente está aqui conversando aqui com o Diácono Homero, e você vai estar aqui sentado. Caso tenha alguma dúvida, um comentário a fazer, você usa o microfone, certo? Que vai ficar disponível para você. E você, então, participa, deixa a sua opinião, deixa a sua participação, interaja aqui conosco, tá bom? Da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa câmera será sempre a câmera fixa, né? A gente não tem aqui um sonoplasta para ficar movimentando, e até porque a nossa câmera ela é uma câmera que ela filma. E nesse sentido, a filmagem dela, ela tenta focar, né? Então, quando a gente mexe, você percebe aí que quando a gente se mexe aqui, ela trava justamente por causa disso, porque ela está programada para focar, certo? Então, se a gente mexe, ela perde a qualidade da imagem. Então, os irmãos ficam aí essas orientações. Outras orientações eu também estarei deixando no grupo da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não é? Os irmãos não deixaram pergunta, o Diácono Homero, né? Graças a Deus aí, né? Se não fizeram pergunta, 2 coisas. Ou eles entenderam, né, e não ficou nenhuma dúvida, né? Ou eles já sabem do assunto, foi apenas um acréscimo, ou ficaram com vergonha de perguntar, não é? Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido a lição, tá bom? Eu espero que nós tenhamos assim transmitido de maneira clara, objetiva, o ensinamento da palavra de Deus. Um abraço para o nosso irmão Alexandre, a nossa irmã Ana Paula, nosso irmão Carlos Rodrigues. Eu descobri que Carlos Rodrigues é o irmão Luiz Carlos, né, o esposo da nossa irmã Edilene. Eu não sabia, né? Ele sempre participa aqui com a gente. Um abraço, meu irmão Luiz Carlos e irmã Edilene, nosso presbítero Roberto, a nossa querida irmã Natália Domingos, né? Que Deus te abençoe. Um abraço para o seu esposo Bruno, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Gisele Farias, nossa irmã Sueli, né, nosso querido presbítero Rafael do Monte, a nossa irmã Ana, a nossa irmã Naide Santos, que Deus abençoe, a minha querida esposa Rosana de Cássia, também a Sarinha, que está ligadinha, a nossa irmã Denise Maria e tantas outras irmãs e irmãos que estão participando conosco. Que Deus abençoe você até às 18 horas, no nosso culto aqui da família, em nome de Jesus. E eu quero também lembrar para os irmãos que de segunda a sexta-feira os irmãos podem acompanhar as mensagens, reprises, né, das mensagens pregadas na nossa congregação, no nosso canal no YouTube, às 12 horas. Eu quero convidar você também a compartilhar, a enviar para os amigos, né? Seja um multiplicador aí desse culto que a gente está colocando sempre às 12 horas, de segunda a sexta-feira, no nosso canal no YouTube. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os ajude em nome de Jesus. Nosso Diácono Homero faz aí a nossa oração final, encerrando aqui a nossa aula de hoje, a nossa escola bíblica em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado por essa família que o Senhor tem nos concedido, esse Ministério Verdade e Vida. Muito obrigado pela audiência dos irmãos aí. Muito obrigado pela vida dos irmãos, Senhor. Oh, Deus. Vai abençoando cada um, meu Deus. O Senhor é aquele, meu Deus, que abençoa, meu Deus, ricamente mais do que aquele que pensamos ou pedimos ao Senhor. O Senhor é aquele que multiplica, meu Deus, e dá força, meu Deus, a cada um. O Senhor é aquele que cuida, meu Deus, de nós até nos mínimos detalhes, Senhor. Dá, meu Deus, um domingo diferente, Pai. Dá a ele, Senhor, um domingo especial, Pai. Para que ele venha ver, meu Deus, que só o Senhor é Deus, meu Deus. Aquele que ele pode glorificar, meu Deus, e ver as obras do Senhor na nossa vida. Aquele que podemos dizer que nem dizia Israel, porque estamos alegres, porque vemos a obra do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, por essa aula, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos concedido até hoje, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Estenda suas mãos para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude em nome de Jesus. Eu tenho um convite especial para você também. Você pode estudar teologia diretamente aí do interior da sua casa.
Um curso totalmente online, serão 12 matérias, tá certo? Que estaremos ministrando aos irmãos de um curso de teologia básica para iniciantes. Você que nunca teve contato com a teologia, nunca estudou teologia, você tem agora essa oportunidade, né? Acabou aquela desculpa, pastor, não tenho tempo de ir até a aula, pastor, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de ir até lá. Então você agora pode ter essas aulas diretamente na sua casa, no seu tablet ou no seu celular ou no seu computador, através de videoaulas, né, gravadas que eu estarei ministrando aos irmãos, com respostas, né, com perguntas, onde os irmãos vão poder participar, uma sala de aula exclusiva, onde você vai ter acesso aos materiais, tá certo? Uma aula extremamente abençoada. Nosso diácono Homero participa aqui, que a gente sabe, graças a Deus tem sido bênção, né? Você é nosso convidado aí, especial, para estar participando. Quer comentar alguma coisa, meu diácono? Eu garanto aos irmãos que eu tenho aprendido muito, tenho desenvolvido muito a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós abrimos um livro, a gente não sabe quem foi que escreveu, não sabe o que significa. A gente vê que é a palavra de Deus, abre a Bíblia, livro de Ruth. Que tempo foi aquele? Ruth, quem foi Ruth? E tudo isso através desse curso, a gente aprende muita coisa. Você tem que entender o que você está lendo para poder você passar para alguém. Você é um evangelista, você no seu trabalho você evangeliza alguém. Imagina se alguém lhe pergunta, isso foi quando? Isso foi o quê? Começa a lhe fazer, botar interrogação. Você vai saber responder? Você estuda a Bíblia, você tem que ser um estudante da Bíblia. E para a gente ser um estudante da Bíblia, a gente tem que se esforçar, se esmerar. Eu garanto a você que é satisfatório, você aprende muito. Eu garanto que eu aprendi muito, desenvolvi muito. Não estou ainda no patamar que nem assim um pastor não, mas ainda chego lá em nome de Jesus. Está, né, participando, nossos cursos são totalmente online, tá certo? Videoaulas para você, será a bênção do céu. Se você deseja, tá certo, participar, nos procura aí nas redes sociais. Em especial, você vai procurar aí, a gente vai estar divulgando um cartaz que vai estar o número do telefone, as matérias que a gente vai abordar, e aí você vai estar se inscrevendo e participando, tá bom? Você que manda mensagem no meu... Vai mandar... Pastor, eu quero participar. No meu mensagem, eu demoro muito a ver. Então, dê alguma forma de ligar, de informar alguns dos irmãos, tá certo? A jovem que está fazendo a inscrição é a jovem Thaís Mirelli, né? Ela sempre aparece aqui na nossa transmissão, Thaís Mirelli. Então, você vai procurar aí, se informa e participa dessa escola, dessa escola, né, teológica, desse ensino teológico para iniciantes. Eu tenho certeza que será a bênção de Deus para a sua vida. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe e até mais tarde, permitindo o Senhor.